Repensar o ensino da matemática, dinâmicas de promoção do sucesso escolar é o nome do evento que está a juntar vários investigadores da disciplina em Vila Franca do Campo. Refletir precisamente sobre as novas estratégias para a aprendizagem da matemática é o enfoque desta iniciativa, onde são também apresentados os resultados do projeto pioneiro da matemática passo a passo. No Açores hoje são nossos convidados Carlos Santos, do Centro de Análise Funcional, Estruturas Lineares e Aplicações da Universidade de Lisboa, e também Emanuel Santos, co-organizador desta iniciativa. Uma boa tarde a ambos, bem-vindos ao Açores hoje. Eu vou começar por si, Emanuel Santos. Qual é que é o objetivo deste evento que a Escola de Vila Franca do Campo organizou e que ao longo de 3 dias está a juntar vários professores e investigadores da matemática em Vila Franca do Campo? Boa tarde novamente, obrigado pelo convite interessado pela RTP SUS para estar aqui presente. Quando nós preparamos e idealizamos o Repensar a Matemática, o objetivo do projeto do Prof.TA, ou seja, professores especializados em dificuldades de aprendizagem, era ao fim e ao cabo chegar a mensagem a todos estes técnicos e a todos estes professores da região autónoma dos Açores que é necessário, de facto, repensar as metodologias utilizadas na sala de aula e, de algum modo, melhorar os resultados da avaliação que nos últimos anos não têm sido favoráveis na região autónoma dos Açores. E, nesse sentido, este encontro, ao longo de 3 dias, onde estão previstas também várias atividades, pretendem precisamente esse objetivo, encontrar estratégias que seduzam os alunos, principalmente os do primeiro ciclo, que é aqui que tem o enfoque este projeto para a matemática. Exato. Temos 3 dias de trabalho, 3 dias têm conteúdos completamente diferentes, mas também completamente interligados entre si, e o professor Carlos, daqui a pouco, há de falar melhor sobre essa matéria. De qualquer modo, esse evento também surgiu na necessidade da partilha de materiais e de ideias que dos docentes de cerca de 9 ilhas dos Açores estão presentes. É uma oportunidade das pessoas partilharem os seus dispositivos, de partilhar as suas estratégias, as suas dificuldades e, ao fim e ao cabo, também contar outras estratégias e partilhar novas metodologias que possam, de algum modo, promover o sucesso do ensino da matemática. Carlos Santos, obrigada novamente por estar na nossa companhia. De facto, estes métodos da oficina matemática passo a passo são baseados em estudos de neurociências cognitivas que são inspiradas em casos de sucesso do ensino da matemática de outros países, como, por exemplo, a Finlândia e a Singapura. No caso concreto, por exemplo, do exemplo de Singapura, o que é que se retém para depois ser aplicado aqui nos Açores e também no nível mais geral em Portugal? Ok, muito obrigado pelo convite, antes de mais. Antes de mesmo iniciar a conversa, devo dizer que está a ser feito aqui um projeto nos Açores, absolutamente louvável, de certa maneira único, a nível nacional, tanto quanto eu conheço, que é o projeto Processo, de iniciativa do Governo Regional, que tem exatamente por objetivo pensar, portanto o nome Repensar deste encontro foi muito bem escolhido, na didática da matemática inicial adequada. Portanto, que tipo de metodologias, que tipo de didática a gente deve utilizar para conseguir ensinar as crianças matemática. Pronto, um dos métodos mais bem-sucedidos a nível internacional é exatamente o método de Singapura, que baseia o projeto Processo realizado aqui nos Açores. Há um professor da Universidade dos Açores, que é o professor Ricardo Cunha Teixeira, da Universidade dos Açores, que é alguém extremamente competente e empenhadíssimo na aplicação do método de Singapura aqui nos Açores. E, tanto quanto sei, já se começam a sentir alguns resultados. A colher os resultados deste Sim, projeto pioneiro. Sim, já se começam a sentir. Portanto, no que diz respeito ao caso que eu conheço melhor, que é o caso do pré-escolar do primeiro ciclo, mas eu sei que o projeto abrange mais do que o primeiro ciclo. Eu acho que já estão a ser verificados alguns resultados, pelo que eu vi hoje de manhã. Enfim, os resultados eram bastante maus, já se começa a ver algum resultado no que diz respeito às notas de topo e à passagem de notas insuficientes para suficientes. Porque essas estratégias têm resultado em eficácia e não é preciso repensar muito a matemática. Às vezes as respostas simples ajudam a facilitar e a estimular o gosto pela aprendizagem. Exatamente. Não é? Às vezes fala-se do método de Singapura como sendo um método altamente inovador e coisas desse estilo. Não é bem isso que se passa. O que se passa sobre o método... A melhor maneira de caracterizar o método de Singapura é dizer que ele é bom.
Pronto, portanto, trata bem a matemática. A matemática tem uma grande componente procedimental. Portanto, uma pessoa executa coisas na matemática. As pessoas fazem multiplicações, por exemplo, é uma coisa típica de uma execução do dia-a-dia. Portanto, levam a cabo algoritmos, sabem fazer coisas relativamente à forma, aos números, etc. Mas esses processos que as pessoas utilizam para levar a cabo essas coisas são processos que têm uma explicação conceptual, têm explicações. Há algo que baseia esses processos que levam a cabo. Ora bem, o método Singapura tenta o melhor dos mundos, e isso talvez seja a chave do seu sucesso, que é, tanto ensinam a carga procedimental que existe na matemática, como procuram que as crianças compreendam o que sustenta esse tipo de procedimentos e algoritmos. Portanto, trabalha os dois campos, o campo procedimental e também o campo conceptual. Procura que as crianças compreendam o que estão a fazer, no fundo, compreendam a matemática. A matemática só é algo gostável, só é algo que realmente a pessoa consegue gostar pela sua elegância, pela sua eficácia, pelo seu minimalismo, coisas típicas da matemática que fazem com que realmente seja algo bonito e elegante, se a compreenderem. Mas essas estratégias para a superação das dificuldades na matemática têm que começar desde logo no público pré-escolar e primeiro ciclo. Sim. Tem que ser logo à formação, às bases, aos alicerces, para depois, no futuro, a médio e longo prazo, os resultados a serem visíveis na matemática. Sim, tem que ser logo de início, porque pela sua natureza, a matemática é uma disciplina que funciona em progressão, por camadas. Portanto, o que vem a seguir necessita do que foi tratado anteriormente. Portanto, por exemplo, em humanidades pode acontecer que eu conheça determinados períodos e coisas desse estilo e consiga ter alguma independência na matemática. Mesmo assim não, mas, enfim, mais numa coisa de humanidades do que na matemática. A matemática é gradual. Se a pessoa falha um passo... Não passa ao nível seguinte. Exatamente. E, portanto, claro que tem que ser no início. Tem que ser no início precisamente para que essa falha não aconteça logo à nascença. E a matemática inicial é muitíssimo importante. Portanto, a pessoa tem que a compreender bem para que depois consiga dar passos certeiros e robustos na matemática que vem depois a seguir. E é feito também de uma forma atrativa e didática, com situações reais, concretas, para que esse estímulo do próprio raciocínio e da aprendizagem das contas, da subtração, da divisão, da multiplicação, seja desde logo um processo que seja prático. Exatamente. Que não seja um conceito abstrato. Exato. Na matemática inicial, muito particularmente, é muito importante o faseamento do concreto. Basicamente, o concreto são morangos, são cadeiras, são pessoas, etc. Há a linguagem abstrata própria da matemática aplicável a tudo. Portanto, quando nós passamos para a linguagem abstrata própria da matemática, há uma coisa boa e há uma coisa difícil no que diz respeito ao ensino. A coisa boa é mesmo ser abstrata, é aplicável a qualquer coisa da vida. E, portanto, nós temos uma ferramenta que podemos aplicar num inúmero leque de situações. Mas, por outro lado, para uma criança de idade reduzida, esta abstração é uma coisa difícil de se alcançar. E, portanto, tem que ser concretizada e esquematizada. Uma imagem de marca do método Singapura é exatamente esta, é o aspecto muito faseado na viagem do concreto ao abstrato, a passar por coisas esquemáticas e por materiais. Eu queria só dizer uma palavrinha. Ontem fiquei profundamente bem impressionado por essas imagens que estão a passar agora na televisão. Porque este é um indicador de que realmente os professores daqui estão no bom caminho. Ou seja, estão exatamente... Estão a arranjar estratégias. Estratégias, materiais, muitas vezes materiais que cumprem o papel de fasear realmente o caminho do concreto ao abstrato, através de materiais de todo o género, pensados, portanto não são materiais feitos à balda, são materiais realmente pensados para conseguir passar a mensagem dos conceitos por trás dos vários procedimentos. Fiquei muito impressionado, é algo quase estratosférico os materiais que eu vi ali, não é mesmo nada comum. Emanuel Santos, aquilo que o professor Carlos Santos está precisamente a referir é esta mostra que integrou o leque de atividades que estão a desenvolver ao longo destes 3 dias. Esta mostra junta materiais que foram utilizados pelos professores de DA, de dificuldades de aprendizagem, ao longo do ano letivo. E vemos aqui vários tipos de jogos e vários materiais. Exato. O evento contemplou 6 salas de aula, eram cerca de 160 participantes, e em que cada sala de aula tinha uma mostra dos materiais do primeiro período, do segundo período e do terceiro período.
Em cada mesa estavam presentes 2 docentes da IA, 2 profs da IA, dificuldades de aprendizagem especializados, em que explicavam às pessoas a funcionalidade de cada dispositivo, desde os números, o dinheiro, tudo com concreto. Ou seja, a abordagem que nós fazemos nestas situações com os nossos alunos é sempre uma abordagem CPA, ou seja, do concreto, um exemplo, um branco, o pictórico, um número 1 que indica um branco, e o abstrato é quando o aluno já percebe, quando nós dizemos que ele sabe o que é um objeto. E essa fase é importante para sedimentar conhecimentos, por isso estes jogos ou materiais têm essas características de estimular essas capacidades de raciocínio nas crianças. Todos estes jogos têm que brincar também se aprende. Tem uma componente lúdica muito forte, que são muito atrativos, e tem uma parte muito importante do ensino da matemática, ou seja, os alunos manuseiam aqueles objetos e experimentem e percebem para que é que servem. Não é feito aqueles dispositivos não são feitos aleatoriamente, só porque são bonitos, ou só porque fazem um som, ou só porque são coloridos. São pensados, há uma rede de professores, 50 professores, que pensam num determinado tema, constroem o material, e esse material, antes de chegar à sua utilização, digamos, pedagógica, científica na sala, é debatido por 50 professores e visto pelo nosso coordenador científico, que é o professor Ricardo Teixeira. E só sim, depois de ter o visto, digamos assim, é que entra na rede de ensino das nossas escolas. E essa rede dos 50 professores está a marcar a presença nestas atividades? Sem vêm dúvida, de várias sem ilhas? Nós temos representantes de cerca das 30 unidades orgânicas da região, temos 29 representadas e cerca de uma dezena de instituições particulares que estão a participar neste evento. Posso dizer também que, para além dos professores do primeiro ciclo, que naturalmente estão em maioria, nós temos muitos educadores, cerca de 4 dezenas de educadores, a participar neste evento, porque naquela faixa etária entre os 3 e os 5 anos, que é a fase que antecipa a entrada dos meninos no primeiro ciclo, aí também é muito importante os meninos perceberem aqueles conteúdos de uma forma mais consolidada. Quando chegar ao primeiro ciclo, há muitos daqueles conteúdos que já estão presentes, fazem parte do seu dia-a-dia, com coisas concretas que lhes dizem respeito. Foi professor desta oficina, DA, de dificuldades de aprendizagem, ao longo do ano letivo que terminou no mês de junho, recentemente. Como é que foi vivido este ano? Que tipos de atividades foram promovidas e nota, de facto, a evolução? Essa rede de professores da IA tem um acompanhamento científico através do professor Ricardo. Nós temos momentos de formação de oficinas em que nos são transmitidos os conteúdos científicos e as metodologias, novas metodologias. Depois, este grupo dessa rede da IA tem uma plataforma de trabalho em que nós discutimos diariamente os trabalhos e os dispositivos que irão ser implementados na sala de aula. Depois, estes próprios dispositivos, antes de entrar na sala de aula, também é visto pelos nossos professores titulares. Eles também conhecem o dispositivo, colaboram, dão a sua opinião. A sensação que eu tenho é que os nossos alunos gostam muito dessas atividades, os nossos professores titulares estão mais confortáveis e em muitas situações é o próprio professor da IA que assume a lecionação da sala. E é curioso dizer que quando nós chegamos à escola, o professor da IA, como eles agora costumam dizer, é uma festa. Quando o professor da IA aparece à porta da sala de aula, as crianças entusiasmam. Aquilo é o feriado municipal lá na escola. Pá. Ou seja, mostra que consegue-se perfeitamente chegar às crianças e levar a mensagem da aprendizagem matemática de uma forma divertida. Sem dúvida. Mais importante que tudo é captar a atenção dos meninos e a metodologia e os materiais que nós utilizamos, que são extremamente apelativos, faz com que as crianças aumentem a sua capacidade de concentração e participem na concretização daquilo que lhes é oferecido. Professor Carlos Santos, no nosso país é habitual e sistemático, infelizmente, insistir-se na dificuldade que os alunos têm na matemática, sobretudo quando já estão num nível mais avançado no secundário. Se há estes modelos positivos que têm resultado em sucesso, este projeto pioneiro aqui na região pode e deve, na sua opinião, ser aplicado em outras regiões, em outros modelos de ensino, porque de facto há que colher os bons exemplos? Sim, claramente que sim. Este tipo de modelo é utilizado em escolas privadas, mesmo, portanto, não só aqui nos Açores. Eu acho que também devia pensar-se em utilizar o método também na escola pública de uma maneira generalizada em Portugal. É um método super cotado, está sempre a primeiro. Há uns 2 ou 3 estudos internacionais especialmente importantes no que diz respeito, enfim, aos métodos de ensino dos vários países. No que diz respeito à matemática inicial, até ao fim do 4º ano de escolaridade, nos 10 primeiros lugares desses estudos internacionais, eu posso falar, por exemplo, no TIMSS, que é um dos mais importantes,
Nesses 10 primeiros lugares é típico ter 6 países orientais. Típico. Singapura, quase sempre é o primeiro lugar, exceto ocasionalmente que pode passar para segundo, porque algum outro país oriental consegue chegar ao primeiro lugar. Nós estávamos a falar da questão dos alunos gostarem da matemática. Não só a aprendem, como também gostam. Uma característica muito interessante nesses estudos internacionais, nomeadamente na questão de Singapura, é que, embora haja muitos países que estão nos tais 10 primeiros lugares, Singapura consegue conciliar duas coisas muito interessantes, que é ganha, normalmente ganha, e é o primeiro lugar, mas além disso também se sabe que as crianças gostam de matemática. Ou seja, existem países que estão bem classificados, mas quando se pergunta às crianças se a matemática é a sua disciplina preferida, é mais ou menos insonso. Estudam, conseguem alcançar um resultado, mas não é claro que seja a disciplina preferida. Isso é o tal efeito psicológico que às vezes se tem. Neste caso, o professor Emanuel Santos referiu que quando os professores da EA chegam às escolas já há motivos de festa. É precisamente esse depois o espírito para se afastar aquele preconceito, aquele estigma da matemática? Sim, sim. Há um bom espírito no método e, sobretudo, há a compreensão. Para mim, essa é a pedra de toque. Nós sentimos-nos bem. O ser humano sente-se bem quando compreende uma coisa. O que o ser humano não gosta é de ter uma coisa à frente que não percebe. Isso tipicamente, e causa desconforto. Muitas vezes até foge dela. Portanto, face ao mistério e face ao compreendido, nós fugimos. Portanto, uma das características é que, como precisamente há uma preocupação vincada em compreender os processos e a compreender os conceitos, mais facilmente as pessoas tendem a gostar, precisamente porque a matemática há com a característica de poder ser gostável. Também tem a característica de poder ser odiável. Portanto, muito facilmente se odeia a matemática, porque precisamente quando se perde alguma dessas camadas importantes, o assunto torna-se um conjunto de receitas, basicamente prontas a executar e não compreendidas. E a pessoa sente-se mal com aquilo e muito tipicamente não gosta, mesmo que às vezes consiga algum resultado satisfatório, porque é bom aplicador das receitas. Ora bem, isto é a antítese deste método que nós estamos aqui a falar. Estes materiais que foram ali mostrados, todo este projeto se baseia não só na questão procedimental, insisto, como também na questão da compreensão. E isso traz o gosto. E acontecem estes fenómenos e estes efeitos que foram aqui descritos. Isto é uma coisa completamente factual. Portanto, está referida nestes estudos que eu estou a falar, etc. E por esse motivo parece-me evidente que é claramente de se pensar em começar a generalizar melhor este tipo de métodos. Já a longo prazo termos melhores resultados da matemática. Muito obrigada, Carlos Santos. Obrigada também, Emanuel Santos, pela sua presença no Açores hoje. Uma boa tarde. Obrigada. Este projeto pioneiro da superação das dificuldades da matemática está já a começar a ter os primeiros resultados positivos na região e isso é bom sinal, sobretudo a médio e longo prazo na matemática. No Açores